E segue aí agora, em quantidade menor, a tentativa de golpe aí da imprensa contra o Lula usando o Alexandre de Moraes. E depois o Alexandre de Moraes querem pegar o Flávio Dino e ao mesmo tempo pegar o Dias Toffoli porque ele está quase prendendo o Sérgio Moro. Porém, olha só, algumas pessoas aí no governo Lula já foram avisadas. Este golpe pode não ter saído só do André Esteves, que se reuniu ali com o Flávio Bolsonaro e que é ali o líder dos banqueiros que querem o Tarcísio presidente e que são os maiores patrocinadores da imprensa. Não, esse golpe pode ter saído também lá de cima. Como assim lá de cima, Thiago? Dos Estados Unidos da América. Vamos lembrar que toda vez que tem um golpe no Brasil, assim como nos anos 60, 70, 80, e a mesma coisa aconteceu também no golpe de 2016, tem um dedinho dos Estados Unidos da América ali. E quando a nossa imprensa, de repente, todos os veículos de imprensa de direita se unem para fazer alguma coisa, a gente vê que aquilo lá é uma grande farsa, geralmente tem o dedo não só do chamado sistema do Brasil, mas dos Estados Unidos também. O André Esteves, antes de se reunir com o Flávio Bolsonaro e de ser apontado aí como a fonte da Malu Gaspar para fake news dela contra o Alexandre de Moraes, que até hoje ela não provou e que foi negado por todas as partes, ele se reuniu no dia 12 de dezembro, saiu notícia, se reuniu com Donald Trump sobre as sanções ao Brasil. Eles falaram o quê? O André Esteves, ele não é apenas o banqueiro mais poderoso do Brasil, ele também é um banqueiro muito poderoso nos Estados Unidos. Ele é um dos poucos, aí, talvez o único, não é o único porque o Wesley Batista também tem, mas é um dos poucos brasileiros ali que tem acesso à cúpula do governo Trump. Ao próprio Donald Trump, olha, talvez só ele. Você vê que nem o Eduardo Bolsonaro consegue e tudo mais, não conseguem. O André Esteves consegue se reunir diretamente com o Trump. Aí você vê, pô, o cara é poderoso mesmo. O André Esteves, se você não sabe, ele, durante o governo Bolsonaro e agora no governo Tarcísio, ele é responsável por inúmeras privatizações, tá? Eu já mostro o vídeo aqui do André Esteves. O Trump tá com um problema nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos? Ele foi ferrado pelo Elon Musk de uma maneira que eu vou te falar. Eu nunca tinha visto na vida uma coisa desse tipo. Um amadorismo ou uma traição tão grande do Departamento de Justiça do Trump contra ele e envolvendo o Elon Musk. Vamos lembrar que quando o Elon Musk saiu do governo Trump, o Elon Musk fez acusações graves, dizendo que o Trump estava nos arquivos de Epstein. Epstein é um criminoso que teria tirado a própria vida quando foi preso na cadeia, mas muita gente acredita que ele foi assassinado por queima de arquivo. E o Epstein, ele tinha uma ilha onde ele abusava ali de meninas menores de idade e levava lá muita gente famosa para a ilha dele. O Elon Musk, quando saiu do governo Trump, ele fez inúmeros posts, eu vou ver se eu... Ele apagou os posts, não tinha aqui salvo, mas ele fez inúmeros posts dizendo o seguinte, olha, o Donald Trump está nos arquivos de Epstein, ele está nesses arquivos, ok. Depois, o Trump ameaçou o Elon Musk de um monte de coisa, até de cancelar visto dele e deportá-lo. O Elon Musk parou de falar sobre isso e apagou os posts. Ok, eis que a pressão para que o Trump tornasse esses arquivos públicos começou a ser cada vez maior, e maior, e maior, e maior. E aí o Congresso Nacional aprovou uma lei, que é a lei dos arquivos de Epstein, que diz que esses arquivos têm que ser todos tornados públicos. Então, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tornou os arquivos públicos. Porém, o que eles fizeram com esses arquivos? Eles estavam com tarjas pretas em todo o texto, quase. Só algumas coisas estavam disponíveis nos arquivos. E aí quem via falava, pô, mas não pode ser. Isso não é tornar público. Os parlamentares democratas e alguns republicanos ficaram bravos, falaram, ô, peraí, isso não é o que está na lei, tem que ser tornado público e só colocar tarja no nome de vítimas ou em coisas que possam identificar quem é a vítima. Só elas podem ter ali tarja no nome dela. O resto não é para ter tarja. Por que tá com tarja em tudo? Não tem como. Não pode. Por exemplo, uma vítima se chama Maria. Tem lá uma tarja no nome Maria. Ah, mas olha, se em um determinado momento do texto está escrito, olha, ela era ruiva e tinha 1,80 m e trabalhava em tal lugar. Esse você também põe a tarja preta porque está descrevendo, dá para saber quem ela é. Então, por privacidade, coloca ali. Mas o resto tem que aparecer. Pois bem, não. E aí tinha uma coisa, se você fosse na busca ali do documento e colocasse a palavra Trump, não aparecia nada. Aí todo mundo, pô, que estranho, o Trump não está em nenhum arquivo. Olha só o que aconteceu. As pessoas descobriram depois, tem aqui um vídeo, que se você pegasse o arquivo, copiasse a parte que estava em preto
e colasse em qualquer outro lugar, o texto aparecia. Aí você vai falar, como assim, Thiago? É como se eles tivessem... Se você já foi no Gmail ou até no Word, você pode escrever um texto em preto e colocar o fundo desse texto também preto. Mas ninguém vê. Mas, se alguém selecionar aquele texto, copiar e colar em outro lugar, em um documento onde não tenha fundo, aí vai aparecer o texto original. É isso que o Departamento de Justiça fez. Eles simplesmente colocaram o texto em preto com fundo preto, mas você ainda conseguia ver o que estava lá. Aí você fala, mas Thiago, como é que eles fizeram isso de uma maneira tão... O Departamento de Justiça de uma maneira tão porca, que em poucas horas descobriram ali que tinha como ver o que estava atrás das tarjas. Só a única parte que ficava mesmo com tarja eram os nomes das vítimas, que é o que já tinha antes. Mas as partes que eles tentaram apagar, ficaram assim. Sabe por quê? Porque o Elon Musk, quando ele foi ali ministro do Trump, ele era do departamento que cortava gastos no governo Trump. E aí ele cortou a inscrição que eles tinham lá, que pagavam mensalmente, do Adobe Acrobat, que é o programa, o software de computador que você usa para fazer arquivos PDF. Então isso foi feito no Word. E o Word não tem a mesma ferramenta que o Adobe, que você só seleciona ali para colocar uma tarja, e aí não dá para saber o que tem atrás.